Moi. Tervetuloa! Hoje a gente vai falar sobre os muçulmanos aqui na Finlândia e se eles são uma grande ameaça para a Europa, para a Finlândia ou para o resto do mundo ou não. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar que assim, já tem um tempinho que a gente está querendo falar desse assunto, porque muita gente perguntou pra gente nos comentários sobre como que é a convivência com os muçulmanos aqui e se cristão sofre algum preconceito aqui. Desde aquele vídeo que a gente fez falando se os finlandeses são ateus ou não, a gente achou que eu precisava de um vídeo separado para responder somente essa pergunta em relação aos muçulmanos. Porque assim, quando eu tava escrevendo o que eu gostaria de falar nesse vídeo, porque a gente escreve, embora não pareça, eu falei para mim mesma que esse vídeo era para falar especificamente sobre como são os muçulmanos aqui na Finlândia, como eles são percebidos aqui, e não era um vídeo para criticar os cristãos no Brasil. Mas eu já vou adiantar que eu muito provavelmente vou falhar na missão, tá? Que assim, eu juro, eu tento, tá? Mas digamos que eu sei muito bem quais são os tipos de argumento que as pessoas usam nesse tipo de assunto, então já fica aqui o disclaimer. Algumas pessoas perguntaram pra gente como que é a relação com os muçulmanos aqui, né? Como que é a convivência com eles, e assim, eu entendo a curiosidade, porque no Brasil, ainda que tenha bastante muçulmano, fica apenas em algumas cidades, né? Só, acho que, eu não sei, até onde eu saiba, acho que só tem 2 mesquitas no Brasil, e geralmente o pessoal está concentrado ali em Foz do Iguaçu, São Paulo, talvez Rio de Janeiro, né? Em geral, a gente não vê muito. Mas eu sei que isso também vem de uma preocupação causada por causa de uma certa desinformação que as pessoas têm no Brasil, e não somente no Brasil, achando que os muçulmanos estão dominando a Europa e que eles vão acabar com a cultura ocidental. Pois bem, vamos conversar sobre isso. Num português bem claro, aqui eles são uns baita de uns fodidos, gente, tá? Eles são imigrantes assim como a gente aqui, só que eles são tratados de maneira muito pior, porque já vem com essa carga de preconceito aqui, tá? Eles têm talvez um apoio maior ali entre a própria comunidade, porque eles estão num número maior do que, por exemplo, latinos, né? Assim, outra coisa também, só fazendo um disclaimer aqui, a gente está falando de muçulmano, mas em alguns momentos eu vou falar também sobre árabes, porque assim, ainda que não sejam sinônimos e que não seja a mesma coisa, para a cabeça dos finlandeses e da maioria dos europeus é a mesma coisa, tá? Então, assim, não estranha se de repente falar de árabe ou de muçulmano meio como sinônimo. Eu sei que não é. Aqui a maioria dos muçulmanos são refugiados, né, das várias guerras do Oriente Médio, da Palestina, Síria, Kurdistão, Iraque, Líbia, e todos os lugares onde o Ocidente tem os seus dedos metidos, ou a Rússia, Ou a né, mão inteira. ou a mão inteira, estão aqui e, assim, a maioria consegue ser máximo dono de uma pizzaria e são, por exemplo, 10 anos atrás tentaram construir uma mesquita aqui, uma mesquita grande. Aqui não existe mesquitas, né? E essa é a primeira da Finlândia. E não conseguiram porque a comunidade muçulmana aqui na Finlândia não tem dinheiro suficiente para construir uma mesquita. E também tem o problema das nacionalidades. Aqui, cada muçulmano de nação diferente vai para uma casa de reza do seu país próprio. Então, não existe tipo uma irmandade muçulmana de todos os países. Os muçulmanos não se misturam entre eles, mesmo que na religião deles todos deveriam ser irmãos. Os somalianos vão na casa de reza de somaliano, os sírios vão na casa de reza de sírios, e assim vai. Então, eles não conseguiram. Tentaram ganhar de um país árabe financiamento, mas o governo da Finlândia barrou por causa que esse país tinha conexão com interpretação islâmica extrema, conservadora. Então aqui nunca teve. Tanto a esquerda quanto a direita ficou unida de que não deveria ter uma mesquita com o dinheiro de um país que financia grupos que são contra a Europa. Então aqui os muçulmanos vivem, rezam em pequenas casas de reza dividida pelas suas línguas. E justo tinha esse problema, né, também, que muitos falaram que para que construir uma mesquita que falam que teoricamente uniria todos os povos, mas esse próprio país árabe, que eu já não lembro qual era, não acha que as outras interpretações islâmicas são válidas. Oi. Meu Deus, tem um gatinho aqui. Oi, amor. Segura aqui o microfone. Ai, veio um gatinho aqui. Participação especial. Participação especial. Não, é que assim, da mesma maneira com que tem diferenças entre o cristianismo, que tem diferentes interpretações, no Islã isso também vale. Então vai ter diferença entre eles e vai ter diferença de um país para o outro também. Aí a gente explicou também isso no vídeo anterior, que assim,
Existem prédios que funcionam como mesquita, mas assim, mesquita do jeito que a gente tem na cabeça, que é aquela redondinha, bonitinha, ou esse tipo de coisa, um prédio bonito, sim, sabe? Isso não tem. Tem um prédio ali que a galera junta pra rezar. Ok, porque assim, você tem o direito de professar sua religião aqui, mas a religião oficial da Finlândia é luterana. Tanto que, como a gente falou no vídeo, a religião luterana tem isenção de imposto e o direito de pegar em parte do dízimo obrigatoriamente de todos os seus membros. Se você não sai da igreja luterana, tu obrigatoriamente tem que pagar. Todas as outras igrejas, todas as outras religiões têm que arrecadar dinheiro de outras formas e não são isentos de imposto. Então, aqui o governo praticamente deixa as outras religiões mais fracas. Falando um pouquinho sobre a convivência, né, com outras pessoas muçulmanas. Pois bem, na minha turma, né, do curso de integração, tinha bastante muçulmanos. Tinha pessoal do Iraque, do Irã, tinha pessoal do Afeganistão, do Paquistão, do Bangladesh, e muitos eram muçulmanos. Não tive problema com nenhum deles em nenhum momento. Bom, como que era o contato com essas pessoas? Sempre foi muito tranquilo, tá? Era um pessoal que conversava numa boa. Eu não sei, de verdade, eu não, assim, eu entendo quem tem um pensamento de como eles são no país deles, mas aqui as leis são outras e você tem que se adaptar a outras coisas. Ninguém nunca veio me encher o saco de pregar para absolutamente qualquer coisa. A única coisa que a gente percebia de diferença, e que tinha uma certa curiosidade também por outras pessoas, é que, por exemplo, tinha o mês do Ramadã, que o mês do Ramadã é aquele mês que eles têm que fazer jejum. E eu lembro que alguém perguntou para uma colega nossa do Afeganistão, né, do porquê que ninguém estava indo almoçar. Uma boa parte da sala não estava indo almoçar. Uma parte estava de dieta, mas a outra era por causa do Ramadã. E aí ela explicou, e eu lembro que ela pegou o celular, ela mostrou quando é que o sol nascia, quando é que o sol se punha, a partir de que hora que eles podiam comer. E quando ela fez isso, eu tive a impressão de que ela já tinha feito isso várias vezes, que muita gente pergunta. Eles ficam felizes em responder, a grande maioria, se você, evidentemente, não for desrespeitoso de ficar puxando ali o hijab, esse tipo de coisa, mas se você perguntar da religião deles, eles vão conversar numa boa, eles adoram falar sobre isso. Eu lembro que eu conversava, às vezes eu ficava matando serviço no estágio, eu ficava conversando com uma colega do Paquistão, eu acho que eu tinha perguntado por que sexta-feira é um dia sagrado para eles, algumas coisas assim. E é interessante de ver como é que eles não conhecem nada dos ritos cristãos, evidentemente, e a gente também não conhece nada dos ritos deles, sabe? O que eles aprendiam, assim, dos ritos cristãos era porque aqui tem muito feriado cristão, né? Porque a Finlândia, como o Sam falou, ainda é luterana. Então, assim, às vezes eles levavam desvantagem, porque tinha atividade sobre a Páscoa, que tinha umas palavras ali relacionadas ao mito cristão, de crucificação e tudo mais, e eles não sabiam o que era isso. Eu achava injusto, mas ok. Outra coisa, eu tinha amigas iranianas na turma, né? E eu lembro que quando teve o ataque, né, de Israel ao Irã, a gente conversou um pouco, muita gente foi conversar com elas, de falar que calma, que vai ficar tudo bem, porque as pessoas ficaram realmente preocupadas, né, com elas, porque você imagina o que é a cabeça da pessoa quando pensa que a família dela pode estar passando por uma coisa assim no país dela. E sim, surgiu aquele papo de gente que acha que bombardear um país vai ajudar a resgatar as mulheres. E eu já vou adiantar aqui. Pode ter certeza que essas iranianas têm uma total lucidez de como que é o governo do país delas, tá? A grande maioria não concorda e falou o básico do tipo, olha, eu também não gosto do governo do meu país, mas talvez bombardear minha família não seja a melhor solução. E foi meio que a mesma coisa que eu falei assim, olha, gente, se vocês sabem que em caso de guerra, as mulheres são sempre as que mais vão ficar vulneráveis. Eu não sei, de verdade. Na verdade, a gente sabe que é desculpa, né? A gente sabe que é desculpa do Ocidente pra bombardear todo mundo, porque na verdade ninguém tá se importando com minoria nenhuma. A gente tem esse Corão aqui, em casa. Eu nunca li, mas tá aqui. A capa dele é de trás pra frente, que nem mangá, né? Esse aqui o Sami ganhou dos pais dele, que eles moraram um tempo na Arábia Saudita. Aí a gente tem um Corão, tem uma Bíblia, só não tem um Torá, né? Mas o Sami, ele pesquisou, ele estudou sobre religião durante o período da faculdade, né? E eu imagino que você deve saber melhor sobre esses ritos. Eu comecei a estudar porque queria saber o que é verdade e o que não sobre os muçulmanos, porque a imagem era justo que são tudo extremo conservador e alguns são terroristas. Essa imagem, né? A minha imagem já começou a mudar no exército, porque eu encontrei, lá tinha muçulmano que não rezava, que falava que era muçulmano e não rezava em nenhum momento do exército, porque falava que o exército é tempo excepcional, então não precisa rezar, e que não falava de religião, além de que, quando perguntei que religião era. Tinha também iraniano que era ateu, também tinha isso, né? E no serviço civil eu encontrei também um iraquiano que era coranista, que significa que só segue os ensinamentos do Corão, porque os muçulmanos eles seguem o Corão e os hadiths, que são os textos sagrados que contam sobre como é que o profeta Maomé viveu. A maioria das regras muçulmanas não estão no Corão,
Por isso, se você ler o Corão como eu li, ele vai parecer um livro muito mais leve do que a Bíblia. Tem menos violência do que na Bíblia, surpreendentemente. E se você acha que a gente é super defensor de Islã, a gente tem amigos que são ateus, que só vieram de família muçulmana e falam as coisas ruins que os pais submeteram, principalmente mulheres, justo que saem da religião islâmica aqui na Finlândia. Então, a gente sabe muito bem que a religião tem seus problemas, como todas as religiões têm. Nós somos ateus, então a gente acredita que todas as religiões são igualmente ruins e são só feitas para justificar por que o mundo é ruim. Tem uma amiga nossa que ela escreveu um livro contando sobre o que ela passou no Iraque. É uma história bem pesada. E aí, esse pessoal, elas tomam chapuletada dos dois lados. Porque, assim, tem muito extremista que vai lá mandar mensagem ameaçando elas, falando que horror, porque você abandona a religião, que você tá falando coisas horríveis e tal. E tem os finlandeses que são extremamente racistas com elas, que falam que elas nunca vão ser finlandesas, que elas nunca vão se adaptar aqui, que é pra elas irem embora do país, parará, parará, parará. Ou seja, elas não têm, meio que não tem um lugar no mundo, sabe? É bem pesado. O que eu quero deixar claro aqui pra vocês, tá? Se você tá vindo pra cá e por acaso está com medo de conviver com essas pessoas, não tem porquê, tá? Porque, assim, em geral, o pessoal, por exemplo, o árabe, assim, eles são muito mais abertos do que os finlandeses, eles conversam com naturalidade, da mesma maneira que os brasileiros, eles gostam de futebol também, eles têm muita celebração que envolve comida também, que é outra coisa que também não tem muito aqui na Finlândia. Eles não têm problema nenhum de te chamar pra alguma coisa, assim, pra festa, problema nenhum, eles são muito mais abertos, não tem por que você não fazer amizade com essas pessoas. Dificilmente alguém vai vir pregar alguma coisa com você. Pode ser que fale alguma coisa, mas assim, de verdade, daqui eu nunca senti nada comparado ao Brasil. Que o Brasil tem aquela coisa de querer que você faça uma reza antes do trabalho, ou querer que você faça uma reza antes de começar o dia de aula. Aqui nunca teve isso, nunca. De ver símbolo, é porque eles não podem ter imagem, né? Mas assim, não tem, a gente realmente não vê isso. Pode falar que é porque eles não estão no país deles, ok. Mas aqui pode ficar tranquilo que não tem isso. E outra coisa, tem muito mais chance de um colega estrangeiro te sugerir ou te indicar para algum trabalho, para algum curso ou para alguma outra coisa e te ajudar aqui do que um finlandês. Porque os finlandeses, pode ter certeza, eles vão estar fechados na questão de vaga de trabalho. Na maioria das vezes, eles vão contratar só finlandeses mesmo. O que aconteceu na escola, que tinha algumas situações engraçadas assim, é que eles têm a hora da reza, né? Eles têm aquela oração que eles têm que fazer 5 vezes ao dia, mas que você não precisa necessariamente fazer aquela hora, porque o que é que a maioria faz? Deixa para rezar quando chega em casa, se você precisa trabalhar ou se você precisa estudar, ou você reza no seu intervalo ou você deixa para fazer isso quando chegar em casa. E já aconteceu da pessoa ficar trancada no banheiro, rezando lá dentro enquanto outra pessoa quer entrar. Ou já aconteceu, assim, de tomar um susto no corredor, de acender a luz e ver que tem alguém ajoelhado com o tapetinho ali. Tem a galera que leva isso a sério. É um problema? Eu acho que é uma coisa que, assim, que vale para todo mundo. Porque eu já vi também como espantalho em série, por exemplo, de que o pau tá torando lá no trabalho, de repente sai todo mundo falando, não, vou rezar. Pô, aí eu entendo que é sacanagem realmente, mas assim, dá pausa pra todo mundo, simples assim, você não vai rezar, você sai, você vai fumar alguma coisa, vai tomar um café, sei lá, tem pausa pra todo mundo. Pra mim, é que nem aquele pessoal que é adventista, sabe, que ele guarda o sábado. Mas ele sabe que não vai ser todo mundo que vai se adaptar a isso. Tem coisa com que ele muito provavelmente vai ter que trabalhar de sábado. Não vai ser todo professor que vai te dar um trabalhinho extra. E paciência, e acho que é você e sua religião em relação a como que você vai lidar com isso, sabe? Mas eu acho que o pessoal força muito a barra essa coisa de achar que a pessoa simplesmente vai rezar, sumiu. Na Arábia Saudita eu sei que tem isso, mas aqui não tem. Eles são tão parecidos com brasileiros que eles têm as mesmas fake news que a gente, têm as mesmas superstições. Por exemplo, eu estava conversando com uma dessas minhas amigas e eu descobri que também tinha um papo daquela coisa do rótulo da Coca-Cola ao contrário. E aí eu me estranhei, eu falei, pô, mas peraí, isso aí é em português. Sabe aquela coisa do rótulo da Coca-Cola que você vira e aparece alô diabo? Então, porque se não me engano em árabe, a gente pode achar a imagem aqui, tá dizendo não a Alá. Acho que é não a Alá ou não a Mohammed, uma coisa assim. Eu achei isso muito engraçado. Uma outra coisa também com que eu conversei com as minhas amigas e que isso causou certo estranhamento quando a gente estava falando dessa questão de religião, é que eu falei, olha, o pessoal gosta muito de ficar usando esse espantalho, de falar sobre como as mulheres são oprimidas e tal, mas por causa da questão do hijab, mas eu falei, bom, no Brasil tem uma religião em que as mulheres não podem cortar o cabelo. E elas ficaram chocadas com isso. Eu falei, como assim? Aí eu peguei e mostrei pra elas a imagem das assembleianas, né, que geralmente tem aquele cabelo ali até na bunda, e elas ficaram chocadas. Ficou, como assim? Porque assim, uma coisa é eu cobrir meu cabelo, outra coisa é mandar na maneira com que eu uso ele ou deixo de usar, sabe? Cortar ou não.
E eu achei esse estranhamento muito interessante, porque eu falei, tem outras coisas também, elas não podem usar a mesma roupa que homem, né? Tem que usar sempre saia e tal. Eu sei que não é pra todo mundo, tá? Mas vocês sabem que tem gente que leva isso à risca. Da mesma maneira com que vai ter assembleiano que não leva tudo isso à risca, vai ter muçulmano que também não leva tudo isso à risca aí que você acha que eles fazem, tá? Então, assim, aí eu mostrei e eu lembro que a minha amiga chinesa, ela perguntou, mas como que faz no inverno? E aí eu ia falar, tipo, daí fica com frio, mas aqui o inverno do Brasil não é a mesma coisa que o daqui da Finlândia, né? Mas assim, acho que tem o pessoal que usa meia calça por baixo. Eu não sei de verdade, deve ter alguma saia mais grossa. Mas em geral, o inverno no Brasil não é a mesma coisa. Mas são diferenças. E quando no Brasil vai falar que tem que respeitar todas as religiões, mas aqui, por um acaso, é uma grande conspiração que vai tomar a Europa. Para de seguir Brasil paralelo, eu te imploro. O que os muçulmanos passam aqui na Europa hoje, um preconceito muitíssimo parecido do que os judeus passaram por séculos e séculos aqui. Mais ou menos os mesmos argumentos, assim, de um espantalho, sabe? Uma visão, assim, de como que eles não se adaptam a essa cultura daqui, como que eles vão roubar as mulheres brancas, sempre tem essa coisa também. Porque, assim, eu nunca vi nenhuma uma mulher se preocupar de que ela pode eventualmente estar perdendo algum finlandês para uma muçulmana. Mas os caras aqui, eles têm uma neura total de que acha que os árabes todos vão roubar as mulheres brancas deles, mesmo que na prática quem fale isso seja um perdedor que não vai ficar com ninguém, nem se ele fosse o último homem da face da Terra. Mas ele jura que a culpa é dos barbudos que tá vindo pra cá. Acho que a única coisa diferente seria que aqui não tem o papo de que eles são ricos e dominam o mundo, mas fala que tem um monte de filho, que não se adapta, que eles têm crenças ocultas, que eles essa coisa que, porque as mulheres, elas são todas submissas. Ironicamente, né, a conspiração de que os muçulmanos vão dominar o mundo é uma conspiração de origem israelita, a conspiração da Euróbia, que acredita que os países ricos da Península Árabe têm uma conspiração com a elite esquerda francesa para, tipo, inundar a Europa de muçulmanos, porque os muçulmanos são tão burros que eles são mais fáceis de controlar pela elite marxista do que o homem branco independente e forte e másculo de queixo quadrado. E por isso que tá vindo tanto muçulmano. É praticamente uma inversão da crença antissemética, né? A diferença é que na crença antissemética os judeus não estão inundando terra, o mundo, eles estão, na verdade, por trás das grandes organizações, tipo mídia, indústria e governos para subverter as morais. Mas, tirando isso, é muito parecido, é uma conspiração da elite tentando destruir a raça branca, só que usando, tipo, um povo que se acredita ser bárbaro e mais fácil de controlar. E a Europa tem justo versões antisseméticas, onde por trás disso não é a esquerda francesa, mas na verdade os judeus. Vamos lembrar, quem tá chamando os árabes de povos bárbaros é a galera que fez isso aqui, isso aqui, isso aqui também, isso aqui, e mais isso aqui. E justo como eu falei, né? Essa crença vai, assim, acreditar que todos os muçulmanos pensam iguais e vão agir iguais e fazem parte de uma conspiração secreta ou são que nem zumbis que tem, tipo, um microchip na cabeça e eles vão ser ativados no dia X pra matar todo mundo. Não. É ridículo acreditar que todos os muçulmanos se comportem assim. Até os muçulmanos mais conservadores têm entre eles que respeitam as regras, são contra a violência, contra a ditadura e coisa assim. É que nem no Brasil. Não é todo conservador que é de extrema direita, não é todo cristão que é mau. Então é só puro racismo. Então aí o medo do europeu é tipo virar a minoria no seu próprio país. Quer dizer que minorias são tratadas de maneira diferente? Vocês verem, né, gente? É muito a questão da projeção, porque o argumento contra a imigração é sempre uma coisa assim de que não, porque a nossa cultura vai ser destruída, daqui a pouco não vai falar mais o próprio idioma, nossas crenças vão ser substituídas. Ora, se não é exatamente isso que vocês fizeram em todo o resto do mundo. Mas o problema dessa crença é que a Europa tem vários imigrantes de várias nacionalidades, não só árabes. Então, o que aconteceria era que europeus virariam um povo entre vários na Europa, mesma coisa que no Brasil. No Brasil, os brancos são estatisticamente uma minoria, e mesmo assim, tu não vê assim, nossa. E são os que mais têm poder político e econômico. Então, virar uma minoria ainda não significa que o poder político te desaparece. É justo por isso que a gente deveria ter uma democracia, para que todas as minorias sejam tratadas bem, mas
Tem muito racista que acha que todo mundo é racista que nem eles e que se eles virar uma minoria, eles vão ser destruídos que nem eles querem destruir as minorias. Outro argumento que eu escuto bastante é falar que aqui vai virar uma teocracia. Meu Deus, se você tá preocupado de algum país virar uma teocracia, eu recomendo fortemente que você leia os jornais do Brasil, não se informe pelo WhatsApp, porque, ó, tudo isso acontecendo e nenhum desses foi causado por muçulmano. Pode ter certeza que tem 0 unidade muçulmana nesse rolê aí. Nossa, o Brasil corre muito mais risco de virar uma teocracia do que qualquer lugar daqui. E aí na Finlândia ainda tem o dado específico que aqui o maior número de imigrantes são russos e ucranianos e estonianos. E ninguém fala da estonianização ou da russificação da Finlândia. Por quê? Porque todos esses povos são brancos, de olhos azuis e cristãos, mesmo que ucranianos e russos são tipo católicos e ortodoxos. Não se tem o medo que tem de muçulmanos. Então mostra que toda essa crença de dominação muçulmana é só racismo, que é ofuscado por falar, eu sou crítico só à religião islâmica. E aí eles usam exemplos, por exemplo, de criminalidade que não tem nada a ver com religião islâmica. Agora, vamos tocar na ferida que eu sei que é o que o pessoal está pensando por motivos de propaganda dos Estados Unidos, que é aquela palavrinha com T que a gente não pode falar aqui, mas eu acho que vocês já entenderam, o T. Né? A maioria das coisas que você ouve falar sobre as leis islâmicas está no Hadith, que é justas interpretações da vida do Maomé. Lá vai ter, por exemplo, que num dia um discípulo dele viu que o Maomé calçava o pé direito. Ele cortava as unhas com alicate. Ele pintava a barba dele de vermelho. E aí, por isso que, se você quiser seguir regras islâmicas, você tem que se comportar igual ao Maomé. Os terroristas pegam as partes onde Maomé fazia a batalha e interpretam assim de que o Islã é uma religião de guerra e de que o melhor jeito de adorar o Alá é morrer numa batalha, tipo, meio que nem uma crença viking. E aí essa é a ironia, né? Crença viking é uma coisa que todo mundo fala, uau, que legal, que romântico, coisa, mas templário. É templário. Os cornos que ficam usando imagem de templário querem me vir falar do perigo muçulmano. Aí é incrível, né? Quando o Ocidente tem uma crença que é praticamente suicida, né? De que quando você morre numa batalha, você vai direto pro céu. Aí é bonito, lindo e belo e moral, mas aí quando o muçulmano tem uma crença parecida, aí, nossa, bárbaro, olha só como eles são bombas ambulantes. A qualquer momento eles podem te esfaquear, que não é verdade. Islamofobia é que nem antissemitismo. É a crença de que você acredita que todos os muçulmanos são robôs que levam à risca milhares e milhares de textos sagrados que são contraditórios entre si. É a mesma coisa que é você justo achar que judeus ou cristãos levam à risca todas as regras dos seus livros sagrados que todo mundo sabe que não fazem. Por exemplo, se você lê argumentos antisseméticos de por que judeus são monstros, eles são muito iguais, eles são igualzinhos aos argumentos islamofóbicos. E os antissemitas também usam trechos do Torá e dos livros sagrados judeus para mostrar como sanguinários e horríveis e racistas e pedofílicos os judeus são. Mesma coisa dá para fazer com o cristianismo. É que só que, nesse momento, os cristãos estão no topo desse mundo como força hegemônica, então a nossa religião é bela, moral, linda, maravilhosa e evoluída, e todos os outros não. Pois bem, caso vocês tenham interesse especificamente nesse assunto, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Eu não faço ideia de como é que a gente pode postar isso de uma maneira que o YouTube não desmonetize, mas a gente pode sim fazer o esforço para falar sobre isso aqui na Europa. O Sami já pesquisou bastante sobre isso. Mas assim, saiba que você está a uma propaganda imperialista de distância de ser tratado exatamente da mesma maneira com os muçulmanos, tá? A uma propaganda da CIA de distância de ser tratado como os árabes. Então, assim, não pense que você vai ser visto de maneira diferente quando chegar aqui, tá bom? Até porque, como eu falei, a grande maioria nem consegue diferenciar, tá? Eles têm esse discurso voltado para árabes, falando da islamização e tudo mais, mas pode ter certeza que não vai ser muito diferente para você, brasileiro, só porque você, no Brasil, é considerado branco e você é cristão. Então, esse foi o nosso vídeo sobre Islã aqui na Europa. Comente aqui o que você acha sobre o assunto, se você acha que estamos errados e os muçulmanos vão cortar no seu pescoço daqui a pouco e dominar a Finlândia, ou que essa crença é completamente maluca e é só um bando de racista projetando. Nossa, você sabia que os muçulmanos eles estão tentando passar uma lei que permite com que você case com criança que você não pode abortar? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, aperte o sininho para ganhar notificações e... Nada.